É muito bom participar de madrugadas como essa, onde nós podemos nos relacionar, podemos aprender da palavra de Deus, podemos orar uns pelos outros, que esse é o grande propósito de poder você se relacionar de madrugada, é você poder ouvir o próximo, saber a necessidade do próximo e também orar por ele, que esse é um dos grandes planos e projetos de cada um de nós, né? É sempre orar pelos nossos irmãos, nossos amigos, parentes, familiares, é estar em constante contato com as pessoas, mesmo que as nossas mãos não possam fazer muito, mas acredito que nós orando e pedindo a mão do Senhor, com certeza Ele muito faz por cada um de nós. Então, esse é um enorme prazer de poder participar dessas madrugadas. Sei que esse é o meu último dessa sequência, não sei se eu vou conseguir continuar, porque a minha faculdade começou ontem, então estou num conflito de horário muito grande entre você ir dormir cedo, dormir tarde, chega tarde do trabalho, aquela correria e tudo mais, mas eu vou tentar aqui me estruturar de todas as formas para continuar trabalhando com vocês, tá bom? Acompanhando vocês. Muito bem, chegamos ao capítulo 46 do livro Patriarcas e Profetas. Nós vimos ali a saída, o início da jornada do povo, né, com Josué sendo fortalecido, sendo encorajado, sendo guiado. Vimos depois como é que como o povo atravessou o Rio Jordão, ali mediante a orientação divina, as instruções divinas e a ação de Deus diante das circunstâncias. Vimos também a questão da proteção de Raabe. Os espias invadiram a cidade, olharam a cidade, vasculharam a cidade, viram todos os pontos e situações possíveis, onde também estavam sendo perseguidos, e Raabe ali, do nada, na providência divina ali, surgiu para a circunstância como proteção daqueles espias e também como uma promessa de segurança para a vida dela e para a família dela. Prosseguimos, então, depois a passagem do Jordão a seco, vimos a construção de um altar como testemunho para as famílias, para as nações, para os que demais viriam. Vimos depois, então, a questão da forma como Deus trabalha diante das circunstâncias, a tentativa de invadir a cidade de Ai por lógica humana, pensamento humano, e aí, infelizmente, não deu certo. Por quê? Porque tinha um pecado dentro do acampamento de Israel, e aí, no final de tudo isso, nós entendemos e compreendemos depois que esse pecado precisava ser eliminado, não só por um fator de bênção, mas por um fator de que, se é um povo eleito, separado, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, então a tendência, o compromisso é que esse povo continue andando nos caminhos que o Senhor tem orientado o seu povo. E aí, então, vimos que, diante dessa circunstância, o pecado precisava ser eliminado do meio do povo, precisava ser tirado, então, para que essa bênção viesse. E aí nós chegamos ao capítulo 46, onde agora fala das bênçãos e da maldição. A gente sabe muito bem que depois que Acã ele é eliminado do acampamento, ele é morto, o povo precisa restabelecer a aliança com Deus. E nesse restabelecer a aliança com Deus, ele precisava passar por alguns procedimentos de renovação. O processo de renovação proposto pela Bíblia, e principalmente proposto por Deus, é que eles precisavam estar com a sua mente gravada às leis de Deus. Eles precisavam estar nas suas vidas inscritas à palavra de Deus. E isso como testemunha para todas as nações de um povo que obedece aos mandamentos de Deus. A gente percebe durante todo o período da história, principalmente, propriamente antes de Moisés morrer, quando ele entrega os escritos, e principalmente os manuscritos da época com relação ao livro de Deuteronômio, todo momento Moisés enfatiza o quê? A lei, a obediência à lei, aos estatutos, para que não só se venham bênçãos para a vida do povo, mas também que venham a questão de você estar sendo orientado, sendo guiado, sendo norteado pelos caminhos de Deus, pelos propósitos que Deus tem para a sua vida. Não é por mal que, quando ele faz a proposta, olha, existe a bênção e a maldição,
mas eu ainda proponho para você a bênção, para que você siga por este caminho, para que você atribua essas bênçãos para a sua vida. Então, assim, Deus é incrível. Ele mostra os dois lados da circunstância, porque infelizmente o ser humano fez essa escolha, desde lá do Jardim do Éden. Ele mostra os dois lados da situação, mas ele, com grandioso amor, com grande cuidado por cada um de nós, ele ainda mostra, olha, este é o caminho que você precisa andar. Segue por este que você obtenha a vida. Mesmo que você venha deitar no pó da terra hoje, mesmo que você venha descansar hoje das obras deste mundo, mas mesmo assim, se você segue os meus caminhos, se você mantém fiel, se você mantém leal a Deus, com certeza, no dia da manhã da ressurreição, estarão de pé aqueles que foram fiéis ao Senhor e obedeceram aos estatutos, leis e ordenanças a qual Ele tem passado para cada um de nós. Mas algumas leis foram excluídas hoje da nossa vida, do nosso cotidiano. Foram, acho que foram, porque a gente sabia que, em virtude de toda a brutalidade, a forma de pensar, a forma rude do povo lá do passado, isso os fazia a ter ainda essas leis em suas mãos. Mas hoje, de um povo de mais compreensão, de compreensão mais clara, de uma mente mais aberta, da quantidade de informação hoje que nós temos, nós não isentamos de algumas leis, mas que algumas delas já não fazem mais parte do nosso ciclo de convivência, porque sabemos que Cristo cumpriu isso por cada um de nós. Mas isso não nos deixa isento de cumprir a outra parte que nos cabe, a parte de obediência, a parte de respeito, a parte de reverência, a parte de temor a Deus. E a gente vai perceber isso diante de algumas situações que a Bíblia vai apresentar para nós. Josué capítulo 8 traz para nós pontos bastante importantes para serem levantados aqui. A gente já falou sobre a questão de ter eliminado o pecado no meio do povo com a morte de Acã, e eu acho interessante que o capítulo 8 ele começa dizendo o seguinte, lá no verso 1, disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorize, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe para onde? De novo para a cidade de Ai. A mesma cidade aonde tempos atrás Josué, por suas próprias intenções e imaginações, tentou seguir sem a orientação de Deus, deu problema. Agora, mediante a renovação da aliança, mediante a renovação dos grandes propósitos que Deus tem para a vida do povo de Deus, da eliminação do pecado no meio do povo de Deus, então agora é Deus quem dirige a Moisés e diz, a Josué, e diz para ele, olha, Josué, não temas. Lembra que eu te disse lá no começo, seja forte e corajoso. Não seja covarde, não tenha medo, porque agora eu vou guiar vocês. Eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer e como fazer. E é interessante, é incrível a forma como Deus trabalha nessa estrutura de aprendizagem para Josué. Ele ensina para Josué o que precisa ser feito, manda separar a quantidade de homens ideal para essa circunstância, partem para a cidade e diz para Josué, continuando as informações desse capítulo 8, Josué, você vai fazer o seguinte, você vai pôr um grupo à frente diante dessa circunstância e um outro grupo por trás. E aí, nessa circunstância que você vai colocar agora esse grupo à frente, você vai provocar a saída desse povo de dentro da cidade, vai tirar esse povo de dentro da cidade, porque eles vão perseguir vocês, eles vão se sentir encorajados, porque já tinham derrotado o povo uma vez, expulsaram o povo uma vez, mataram 36 homens da outra vez, então eles vão se sentir encorajados, vão se sentir motivados, vão falar, não, agora nós vamos de novo pôr esse povo para correr daqui e vamos matar esse povo. Só que eles não pensaram nas possíveis estratégias que Deus poderia trabalhar diante dessa circunstância. E aí, então, Deus diz o seguinte, olha, vai à frente com uma quantidade de povo, com uma quantidade de pessoas, vocês se vão pôr à frente deles, eles vão se sentir motivados a ir para cima de vocês, vão causar perseguição para vocês de novo, só que enquanto o povo que está atrás vai agir diante da circunstância. E é incrível como é que isso acontece. Vamos voltar aqui à Bíblia para a gente entender como é que isso acontece.
Olha só, no verso 3, ele diz assim: então Josué se levantou, depois das orientações de Deus, se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e o enviou à noite. Isso só 30.000 homens, e foi enviado agora pelas orientações de Deus através de Josué. Pegando ali o verso 6, diz assim: deixemos-los, pois, sair atrás de nós. Olha só as orientações. Deixemos-los sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Verso 7. Então sairemos vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Isso ali no verso 7. Deus dizendo para eles: olha, Deus é que eu que vou entregar agora a cidade na mão de vocês. É só seguir as estratégias que eu estou passando para vocês. Verso 8, ele diz assim, ó: havendo, pois, tomado a cidade, pô-la-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vou o que ordenei. Era para eles pegarem alguma coisa? Era para eles tomarem posse de alguma coisa da cidade? Era para eles dominarem todas as coisas, as mercenarias, todas as situações que tinham lá nas mãos deles, naquela cidade? Não. A ordem de Deus era o quê? Toca fogo, destrói tudo, porque nada dessa terra pecaminosa, dessa cidade de Ai, venha fazer parte do meio do povo, mas que era para destruir tudo. E aí, então, eles seguem as ordens a qual foi dada por Deus através de Josué. Ali já no verso 10 diz assim: levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram eles ao ancião de Israel diante do povo contra Ai. Tomou, olha só, lá no verso 12, tomou também uns 5.000 homens e o pôs em Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade, por trás da cidade. Tinha um povo de frente e tinha um povo por trás. Verso 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, que eles, os homens da cidade, apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel para a batalha. E aí, nesse encontro ali, nesse encontro da batalha, o que é interessante, a gente vai continuar lendo ali, é como o povo se precipita diante da circunstância. Eles vão para cima do povo, perseguem o povo, manda o povo fugir, e o povo está fugindo diante da circunstância, enquanto o povo que está atrás agora toma conta da cidade e invade a cidade. E aí, nesse povo tomar conta da cidade, eles botam fogo, começam a destruir tudo lá dentro da cidade. Quando eles olham para trás e percebem que a cidade estava sendo destruída, o que acontece com eles? Eles são derrotados. A gente continua a nossa leitura aí no verso 17. Nenhum só homem ficou em Ai, nem Betel que não saísse após os israelitas e deixarem a cidade aberta e perseguir Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei a tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha nas mãos. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-te nela, e nela puseram fogo. Verso 21. Vendo Josué a todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Verso 22. Porém, o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E aí a gente lê o verso 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. E aí, chegando ali no verso 29, ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até o pôr do sol, por ordem de Josué, tirando do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece lá. A gente percebe que, diante das grandes batalhas da vida, como eu já muito enfatizei aqui, se a gente for tentar se estruturar por mãos humanas, a possibilidade de dar erro é muito grande. É muito grande. A gente percebeu isso na história de Josué anterior, nos capítulos anteriores, quando ele se
propôs a invadir a cidade de Ai, mesmo enviando espiões, mesmo observando toda a circunstância, quando ele tentou, pelas suas próprias mãos, pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, em tomar conta da cidade, ele viu que o que deu erro. Agora, quando a gente entende e compreende que a orientação divina deve ser seguida, deve ser tomada como regra para as nossas vidas, a coisa acontece completamente diferente. E está aqui a grande essência de todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem uma essência de transformação, de mudança bastante interessante que acontece em nossas vidas. Para o leigo, para a pessoa que não conhece a palavra de Deus, é loucura, é fora de contexto entender e compreender como nós já tivemos estudos bíblicos, nós já tivemos orientações, nós temos contato com a palavra de Deus. Para eles é loucura em tentar compreender como nós ainda temos como regra de vida a palavra de Deus como fonte da nossa base e estrutura de vida. Para eles é loucura. Mas a partir do momento que essas pessoas, você ora por elas, coloca sob a guia divina e dá as orientações que precisam realmente ser dadas para cada um deles, aquilo passa a abrir a mente das pessoas, passa a dar um sentido, passa a dar um norte para cada uma delas, sobre de como elas precisam estruturar vossas vidas para que elas possam andar dentro dos caminhos de Deus. Isso é interessante porque vou dar uma rápida relação com relação à minha pessoa. Eu não sei se eu já estive em Pacajus, nessa região, pregando, mas não sei se alguém já me conhece daqui. Eu trabalho aqui no Colégio Adventista de Fortaleza, sou da área de tecnologia do colégio. Fui ancião durante muito tempo na igreja da Cidade Nova, aqui, distrito de José Walter. Hoje eu frequento a igreja da Maraponga, porque é mais próximo de casa, onde eu mudei recentemente. Mas, assim, é bastante interessante como a estrutura da palavra de Deus, ela vai dando um sentido na vida das pessoas. Para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, estou há 9 anos aqui em Fortaleza. Por incrível que pareça, meu filho casou antes de ontem, na segunda-feira, meu filho mais velho. Tem um mais novo de 12 anos e está estudando ainda. E assim, eu venho de São Paulo. Eu vivi praticamente quase 24 anos em São Paulo, da minha vida, desde minha meninice até propriamente aos meus 24 anos, até casar com a minha esposa. E ali em São Paulo, eu vou dizer para vocês, é uma experiência de vida bastante interessante, porque lá em São Paulo, eu só vim ter contato com a palavra de Deus depois de quase, se eu não me engano, 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu tive contato com a palavra de Deus, pela primeira vez. E assim, eu venho de uma família totalmente desestruturada. A minha família é do candomblé, é da Umbanda, do espiritismo. Nunca tive contato com catolicismo, com catequese, nem nada disso. A minha vida sempre foi, assim, debandada pelo mundo, cuidada pelo mundo, fazendo as coisas que o mundo fazia, seguindo sempre as orientações do mundo, farra, folia, festa. Para quem não sabe, eu fui DJ de casa noturna, tocava todas as noites, saía de sexta-feira de casa, só voltava no domingo de madrugada para tomar banho, trocar de roupa e dormir e descansar. Minha vida era assim. Venho de pais separados, infelizmente. Meus pais se separaram, eu já tinha 10 anos de idade. Era justamente a fase de formação da mente de uma criança, e ali foi um grande conflito para mim conviver na casa dos meus avós, de uma educação diferente, de um pensamento diferente, de uma estrutura diferente. Vivi na casa dos meus avós, num barraco de madeira, onde os ratos passeavam no meio dos caminhos e tudo mais. Eram coisas... A gente pensa que São Paulo você vai viver mil maravilhas. Não é. É uma luta gigantesca para quem vem de lá para cá e começa a estruturar uma vida diferente. Então tive o meu primeiro emprego ali depois da fase de exército, com meus 18, 19 anos, e ali eu comecei uma estrutura diferente, porque eu fui tendo contato com algumas pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse ter contato. Pessoas que eram adventistas,
conheciam a palavra de Deus, tinham os cultos jovens, e era formidável os cultos jovens. Quando eles me convidavam para os cultos jovens, eu ficava impressionado como via a juventude se movimentar com relação a isso. Outra coisa que era interessante dentro disso era que quando tinha os almoços na igreja, eu estava em casa no sábado, eu nunca tinha vindo em contato com a palavra de Deus, então eles me convidavam: ei, Kleber, vem almoçar com a gente na igreja. Eu não tinha almoçado em casa, não tinha comida em casa, então fazer o quê? Bora, vamos para os almoços. E eu ia para os almoços das igrejas, ficava lá almoçando com eles, ficava batendo papo, dialogando, conversando e tudo mais. E isso foi de tal forma influenciando e mexendo em algumas estruturas da minha vida, até eu conhecer propriamente a mensagem do Evangelho. Quando eu me juntei com a minha esposa, fui morar junto com ela, e aí esses amigos que trabalhavam comigo, que eram adventistas, ofereceram estudo bíblico para nós. Lembro que daquela época os estudos bíblicos eram quase 30 estudos, e a gente estudava a Bíblia de ponta a ponta, conhecia tudo, até profecia a gente conhecia dentro dos estudos, e aquilo foi modificando as estruturas da nossa vida, foi modificando os nossos pensamentos, modificando as nossas atitudes. A gente percebia a diferença nas pessoas, e notava a diferença na forma de falar, na forma de agir, na forma de praticar as coisas. Aquilo foi mexendo de tal forma que eu pude, chegando ali na época dos 21, 22 anos de idade, eu pude notar o quanto isso estava sendo já necessário na minha vida. Eu pude perceber o quanto isso estava me levando a minha mente a entender e compreender como eu precisava sair daquela estrutura que o mundo tinha proposto para mim e passar por uma nova estrutura de vida. Então, ali nos meus 21 anos, quando eu me casei com minha esposa ali perante a lei dos homens, e aí então já no dia seguinte, depois do casamento, a gente se batizou na igreja. Foi uma festa linda, foi uma festa gigantesca, foi até complicado porque a minha esposa até então, antes de eu vestir a beca batismal, ela não tinha tomado a decisão, ela só foi tomar a decisão quando me viu com a beca batismal caminhando para dentro do tanque. Aí ela tomou a decisão: não, meu marido está indo, por que eu não vou? E aí a gente foi junto para o batismo desse dia. Só que eu vou dizer para vocês, não foi... A gente acha que quando você toma a decisão do batismo e toma a decisão das escrituras, depois de toda a estruturação de estudo, a gente acha que as coisas vão começar a facilitar, e não facilita. Ao contrário, eu tive muitas lutas na minha vida para abster-me daquilo que o mundo tinha influenciado na minha vida durante quase 20 anos, para então se tornar uma nova criatura. E esse abster-se é uma luta gigantesca, é uma luta incrível, porque você nota que, enquanto do seu lado a força humana está pedindo para você continuar seguindo nas ordens do mundo, do outro lado a sua mente está dizendo: olha, você aprendeu isso, você foi ensinado nisso, então agora cabe a você tomar essa decisão, se você vai continuar seguindo o padrão do mundo ou se você vai seguir o padrão de Deus. E é interessante que é um conflito durante muitos séculos. Dizer que transformação acontece do dia para a noite, isso só foi nas mãos de Jesus, porque as transformações ela acontecem durante todo o período da nossa história. Cada caminhada que a gente dá, cada passo que a gente dá, cada luta que a gente vai enfrentando é um desafio novo na nossa vida. E não foi diferente com o povo de Israel. A gente percebe isso na história. Quando eles estavam tomando a decisão lá humana, eles erraram. Quando eles tomaram a decisão com Deus dirigindo eles, tudo aconteceu para a honra e glória de Cristo. E aí, então, vimos a mão de Deus guiando esse povo, a mão de Deus orientando esse povo, assim como foi na minha vida, diversas lutas, diversas dificuldades enfrentadas, e não recentemente agora, quando eu estive já morando aqui em Fortaleza, tive o problema com a Covid, lutei pela Covid com 45 dias em casa, 45 dias lutando com a Covid em casa. 15 dias ela me derrubou, me deixou de cama, quase sem comer, só vivendo à base de água. 15 dias muito mal em casa. Até passar esses 15 dias, eu comecei, então, a mudar algumas regras de alimentação, mudar algumas regras no meu estilo de vida. Depois, 15 dias depois, para a recuperação, graças a Deus, foi se recuperando aos poucos.
Minha esposa me pegava pelo braço durante as horas de sol da manhã para poder caminhar, porque eu não conseguia nem me levantar de tão fraco que eu estava. Ela me levantava, andava pelas ruas comigo, de mão dada, com o braço dado, tomando sol de manhã, para poder desenvolver os músculos, para poder tomar a vitamina D da manhã. Voltava, continuava preparando alguns alimentos para poder ver se meu corpo começava a trabalhar novamente. Diante disso, passou esses 30 dias da derrubada para a restauração, veio mais 15 dias do problema do pulmão. Ele atacou meu pulmão de tal forma que eu quase perdia, todo dia quase eu perdi o fôlego, não conseguia respirar. Eu precisava fazer diversos exercícios de respiração para poder voltar a respirar. E aí, depois de 15 dias trabalhando com a respiração, é que eu pude, então, estar de volta com a saúde para a honra e glória de Deus. Foram 45 dias em casa lutando. Eu não quis ir para o hospital, me tentaram levar para o hospital, eu não quis ir. Eu falei que se eu tivesse que morrer, eu ia morrer em casa, mas eu não ia morrer na mão de médicos e nem muito menos de centros cirúrgicos ou propriamente aparelhos que iriam tentar colocar em mim, não. Se eu tivesse que isso, eu tivesse que acontecer, ia acontecer em casa. E foi em casa que Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou com a minha família também teve, minha esposa também teve, meus filhos também tiveram, mas eles conseguiram resolver rápido as circunstâncias, enquanto eu lutei 45 dias com essa doença. Então eu vou dizer para vocês, nunca permita que vocês tomem decisão por impulso próprio, mas permita que Deus esteja dirigindo a vida de vocês. Peça a orientação de Deus, converse com Deus, fale com Deus, deixe Deus guiar a vida de vocês. Está dando estudo bíblico? Põe essas pessoas em oração, primeiramente em oração, e peça a Deus, Senhor, me coloque na minha boca as palavras que eu preciso falar para eles. Se eles vão aceitar ou não, quem vai dirigir é o Espírito Santo, porque ele já deixa bem claro, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, é pelo Espírito Santo que trabalha todas as coisas. Eu fiz um evangelismo de Caleb recentemente, aqui na Maraponga. Nós tivemos aí cerca de 20 pessoas estudando a Bíblia. Pergunta se hoje elas estão dentro da igreja. Não estão. Não aceitaram, mas a mensagem foi dada, foi dada. A palavra de Deus foi transmitida para esse povo. Eles souberam da verdade nua e crua do jeito que ela é, sem puxar vírgula, sem fazer modificação aqui e ali só para agradar pessoas, não. A palavra de Deus ela foi mencionada do jeito que ela é, e ela precisa ser mencionada do jeito que ela é. As pessoas precisam saber o que Deus tem a dizer e não o que eu tenho a dizer. Porque se eu for expressar as minhas opiniões, eu vou procurar trabalhar da forma onde agrada a todos, onde satisfaz a todos, onde todos vão ficar bem. Mas se eu transmitir aquilo que Deus vai transmitir, as pessoas vão estar conscientes de que existe um Deus que apresenta princípios, regras e ordenanças. Assim como foi com Josué no final dessa história do capítulo 8, quando ele se levanta agora para anunciar os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, os estatutos e leis, e o povo em alto e claro e bom som declararam amém, porque aceitaram as orientações de Deus. Se esse povo tiver mesmo com a mente aberta para receber a palavra de Deus, eles vão fazer a mesma coisa que o povo disse, vão dizer amém. Assim seja, assim se faça a vontade do Senhor na minha, na sua e na vida dessas pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus continue nos ajudando nessa jornada rumo a Canaã Celestial e que todos sintam-se aí a paz, o relacionamento e o fortalecimento do Espírito Santo em vossas vidas. Tchau os nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido e bom Deus, grandioso Pai, honra e glória sejam dadas somente a Ti, Senhor. Agradecidos imensamente somos como cuida de cada um de nós, como guia as nossas vidas e principalmente como nos orienta no caminho que nós devemos andar. Pai bondoso, a gente sabe que cada um tem uma carta a ser escrita, cada um de nós tem um testemunho a ser dado, cada um de nós tem uma forma de apresentar as Tuas ordenanças, as Tuas leis e os Teus mandamentos escritos em cada um de nós. Por isso hoje,
por sabermos dessas incríveis palavras do Senhor, por sabermos desse relacionamento que temos contigo, por sabermos que existe essa fé e cada dia é alimentada pela tua palavra em nossas vidas, é que hoje nós somos as testemunhas vivas do Senhor neste mundo que nós estamos vivendo. Testemunhas de um Deus a qual olhou para nós, e se nós olharmos com olhos humanos, não vemos nada de bom em nós. Não temos nada de bom. O único bom é o Senhor. E quem transforma cada um de nós é a tua palavra. Quando essa palavra que fez o mundo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, transformou vidas, modificou vidas, restaurou vidas, ressuscitou vidas, essa mesma palavra hoje ressuscita cada uma de nossas vidas, para que possamos estar firmes, alicerçados, confiantes inteiramente na tua vontade, no teu querer e no teu realizar para as nossas vidas. Quando as grandes muralhas aparecerem à nossa frente, quando as grandes cidades fortificadas, quando os outros homens se sentirem maiores do que nós, porque se viram em vantagem ou coisa parecida, nós sabemos muito bem quem vai guerrear por nós, quem vai estar à nossa frente, quem vai nos dar a cidade, quem vai nos prevalecer acima dessas pessoas. Sabemos que é o Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez, faz e está fazendo todas as coisas por cada um de nós. Nos abençoa nesse dia, nos fortalece nesse dia, nos orienta na jornada desse dia, seja conosco ainda no contínuo dessa semana. É o que nós pedimos, é o que nós esperamos e é o que nós já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.